convidamos cada irmão aqui presente para nos unirmos na prece de abertura. Mestre amado, aqui nos encontramos com os nossos corações cheios de amor, primeiramente para agradecer. Agradecer por tudo que recebemos, pelas oportunidades que temos de nos melhorar a cada dia, através do trabalho, através dos conhecimentos que recebemos, mas principalmente pela convivência com os nossos amores, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos. Muito obrigada, Mestre. E pedimos então que abençoe cada um de nós, que possamos neste momento estarmos com os nossos corações abertos para que essa equipe espiritual já consiga nos envolver nessas energias benéficas durante toda a exposição, que tenhamos o nosso coração aqui presente para esse aprendizado desta tarde. Pedimos também as tuas bênçãos para a expositora desta tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nos envolva na sua luz. Que possamos então tirar o melhor proveito dessa tarde de estudos. Como já foi dito, nós estamos dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e aí hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o item Causas atuais das aflições, os itens 4 e 5. O tema, como todo o Evangelho de Jesus, é bastante amplo, então vamos procurar ver o que a gente consegue analisar aqui no tempo proposto. Primeira coisa, sim, a palavra aflição, essa expressão, o que ela nos traz a ideia? O novo dicionário do Aurélio, da língua portuguesa, nos diz que a aflição é um profundo sentimento moral, produzido por uma circunstância penosa. Pode ser um estado de grande desalento, de profunda tristeza, uma mágoa, um desgosto, uma grande inquietação, aquele sentimento de preocupação, de ansiedade, de angústia. Pode ser até um padecimento físico e até mesmo uma tortura. Mas, e a doutrina espírita, o que ela nos diz sobre as causas atuais das aflições? Na visão espírita, esse termo aflições nada mais significa do que oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário que nós compreendamos e aceitemos essas lições que nos são valiosas. Começando, nós tendo o entendimento que cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Allan Kardec, lá na sua obra O Céu e o Inferno, no capítulo 7, que trata do Código Penal da Vida Futura, ele nos diz que as aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequências das escolhas equivocadas do homem em qualquer época da sua trajetória evolutiva. O Espiritismo nos ensina que são de duas origens as causas do sofrimento do viver aqui na Terra. Uma, que são as da vida atual, e as outras das vidas anteriores, que serão estudadas no próximo item, na próxima semana. Porém, ambas sempre provocadas por aquele que sofre as consequências. Assim, podemos deduzir, em tese, que não há vítimas, não há sofredores inocentes. Nós vamos perceber que grande parte das nossas dificuldades atuais são causadas por nós, em nosso viver cotidiano, quando nós vamos reagindo despreocupadamente aos acontecimentos, aos fatos, às situações, dependendo de como é que nós estamos nos sentindo no momento, como é que estão as nossas emoções, os nossos sentimentos.
Muitos dos nossos sofrimentos, então, têm origem em nosso egoísmo, que nos impede de ver as necessidades alheias, pensando apenas em nós. Em nosso orgulho, que aí nos coloca numa posição superior aos demais, nos achando que nós somos mais inteligentes, que nós somos os mais bonzinhos e que os outros são aqueles inferiores, os ignorantes, os indolentes, os aproveitadores. Também há origem na nossa aspereza, no nosso trato com as pessoas, com os demais, aonde quando nós temos essa atitude, nós vamos afastando de nós até aqueles que simpatizam conosco, que nos amam. Também tem a origem na nossa intolerância, que parece tão acentuada ainda, nos dias de hoje, quando nós somos intolerantes com as faltas alheias, não perdoando nada, quando nós não percebemos que nós mesmos, cada um de nós, precisamos muito do perdão alheio. Será que nós já paramos para pensar quantos sofrimentos nós poderíamos evitar se nós começarmos a nos preocupar em nos conhecer? Ter aquele olhar na frente do espelho, no espelho da nossa alma, sinceramente a procurar nos enxergar como nós somos, a descobrir essa verdade. Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, ele aconselha todos aqueles que sofrem a interrogar a sua consciência para descobrir a verdade, esses sentimentos que ele não foi provocado por nós mesmos. Está lá no Evangelho que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para nós, na nossa posição de conforto, porque conhecer a verdade, nos enxergar precisa coragem, é mais fácil culpar os outros, culpar a vida, culpar a Deus. E aí, por isso, os homens, então, vão sofrendo, até que se desperte o conhecimento de si mesmo, a aceitação da luta que nós devemos enfrentar a cada dia nesse esforço. É o bom combate que o apóstolo Paulo nos coloca. Então, lembremos que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, por tudo aquilo que sentimos e por tudo aquilo que amamos. Tudo de bom ou de ruim que nos acontece, nós somos os responsáveis. Então, é por isso que a gente precisa ter um raciocínio em qualquer situação que nos ocorre, para que não venha a resultar nesses efeitos desagradáveis e que vão se tornando dolorosos, essas aflições na nossa existência. Os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos seus próprios vícios. Os que provêm, então, do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, dos seus excessos em tudo, porque nós não temos essa noção de equilíbrio, porque nós não somos perfeitos. Então, nós vemos aí a causa das guerras, das calamidades que decorrem dessas guerras, dessas calamidades, das injustiças que nós assistimos, da opressão do fraco pelo forte e, na maior parte, afinal, das nossas enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Então, em si mesmo, o homem encontra todo o roteiro, tudo que é necessário para cumprir com essas leis. É a sua consciência que é a rota. Está escrita na consciência do homem a maneira como ele deve seguir, Está gravado. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, ele nos aponta que se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é do seu livre-arbítrio, é por conta do seu livre-arbítrio. Então ele sofre as consequências desse seu proceder. Entretanto, Deus, que é nosso Pai, que é a bondade suprema, ele pôs o remédio ao lado do mal, isto é, ele faz que do próprio mal saia o remédio. É quando chega aquele momento na vida da criatura em que aquele excesso de mal moral se torna insuportável. E aí impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Aí ele, instruído pela experiência,
ele se sente compelido a praticar, a procurar no bem o remédio para aquele mal que ele está sofrendo, mas sempre levando em conta o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Quando ele toma um melhor caminho, é por sua vontade, e porque reconheceu que tinha inconvenientes naquele outro caminho que ele tomou. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, né? Para que ele seja mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Se o homem fosse criado perfeito, já fatalmente ele penderia para o bem. Ora, mas é em virtude do seu livre-arbítrio que ele não tende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e que o progresso resulte do seu trabalho, do seu esforço, a fim de que lhe pertença o fruto desse trabalho, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do bem que ele pratique pela sua vontade. A questão, pois, consiste em saber-se qual é, no homem, a origem dessa sua propensão para o mal. O erro está em pretender-se que a alma já tenha saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja obra sua, do espírito. Houve Deus por bem que a alma, dotada do livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades através do seu esforço pessoal e resistindo ao mal. Já nessa vida nós somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência da vida corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente nós remontarmos à origem daquilo que nós chamamos as desgraças terrenas, nós veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho que é considerado correto. Desviando-nos desse caminho, nós enveredamos por outro, que é mal, ou melhor dizendo, a palavra mais correta é equivocado, porque não existe o mal, né? É a ignorância do bem. Então, de consequência em consequência, nós caímos naquilo que nós costumamos chamar de desgraça. O médium, esse Raul Teixeira, que foi anunciado aqui no livro, o médium, orador, ele também nos coloca que no campo das aflições da criatura humana, podemos identificar causas que são criadas agora. Muita gente chora, muita gente se lamenta, há muitos que se desesperam diante dos problemas, dos tormentos, das dificuldades que estão lhes assoberbando a vida na atualidade, nesses dias de hoje. Porém, quase nunca essas mesmas pessoas, diz Raul Teixeira, se apercebem de que esses sofrimentos, essas aflições, esses problemas pelos quais elas estão passando, foram criados agora, nessa mesma vida. Não tem nada a ver com reencarnação, com o fiz na vida passada. Tem muitos problemas que nós criamos aqui, nessa existência, no tempo dessa nossa trajetória terrestre atual. Ele coloca como exemplo uma das causas mais pungentes de aflições é o temperamento. Quantas são as pessoas que têm temperamento fortíssimos? São aquelas que nós costumamos chamar as pessoas de pavio curto. Tem outras que nem pavio tem, que já explode por qualquer coisa, né? Então são aquelas pessoas que vão ficando mal vistas, né? Que não são queridas. Aonde elas chegam, as pessoas já se afastam, porque sabem que vem confusão. E isso, na verdade, se torna um tormento, um motivo de aflição para essas pessoas. Mas por quê? Por causa delas mesmas. Existem outras que afirmam, aquelas que não levam desaforo para casa, né? Por qualquer coisa também estouram. Aí outras dizem, eu sou muito boa, mas desde que não pise nos meus calos. Então, e assim a gente vai dizendo coisas para procurar justificar o que é injustificável. Então, se nós pensarmos que enquanto nós estivermos ofendendo as pessoas, não estivermos fazendo a escolha correta, nós vamos acabar gerando essas situações desagradáveis,
que gera uma outra reação e assim por diante. Então, o círculo, nós ofendemos as pessoas, não fazemos a escolha certa e vamos dando origem a novas situações desagradáveis, gerando outra reação, então é uma bola de neve, né? Sucessivamente. Afinal de contas, nós vivemos na Terra em busca da felicidade, em busca da nossa integração com Deus e com as suas leis. E o nosso compromisso nessa vida é exatamente nos ajustar a essas leis. Também há problemas e aflições nessa atualidade que são pendentes dos vícios que nós adquirimos. E quantos vícios, né? Uma criatura que aprendeu a fumar desde novinha e segue. Se ela não largou o cigarro, dali uns anos ela pode estar com asma, com bronquite, com enfisema pulmonar, até com um câncer, né? E então, quantas são as enfermidades, as amputações, as deformidades orgânicas por causa do tabagismo? Mesmo quando vem aquela imagem chocante na carteira do cigarro e a pessoa não deixa. Tem que procurar ajuda, procurar um tratamento, mas ela tem que querer, ela tem que procurar, né? Então, não é lei de Deus ter que fumar, não foi Deus que criou, não foi uma imposição da divindade, mas há a liberdade, há o livre-arbítrio, a pessoa escolhe. Então, nessa mesma vida, o indivíduo já começou a usar essa droga, vai adoecendo o corpo, vai mutilando o corpo. Então, é natural que nós identifiquemos nesses indivíduos todos aqueles que estão provocando essas aflições para as suas vidas nessa qualidade, nessa existência. Há aqueles que usam os alcoólicos e vão na mesma direção. Bebem porque bebem porque estão alegres, bebem porque estão tristes, bebem porque está calor, bebem porque está frio, bebem porque bebem. E vão gerando aqueles desgastes orgânicos, os problemas neurológicos, as dificuldades sociais que começam lá dentro da família, a atormentada que fica com uma pessoa alcoólica, que só quem passa por esse drama sabe o quanto é difícil. Então nós vemos assim que existem situações que verdadeiramente são dispensáveis, não precisava estar se passando, né? E quanto, por exemplo, uma pessoa que vai limpar a janela do prédio do edifício, sobe na janela, não usa o equipamento de segurança, não se prende e cai. E aí? Não foi Deus que fez aquilo, não era a hora dela ir, né? Então isso aí são as situações que a gente chama de suicídios indiretos. A pessoa desencarnou foi antes da hora, porque não era isso que estava previsto. Então nós começamos a perceber o quanto tem de aflições que nós geramos agora por esse nosso comportamento equivocado, por essa escolha equivocada que nós damos ao nosso livre-arbítrio. Aqueles pais que não educam os seus filhos e que desde cedo vão ensinando os filhos a devolver a violência com a violência, a brigar nas ruas, a não levar os desaforos para casa, né? Então é aquilo, apanhou na rua, na escola, se chegar em casa chorando e não devolveu, apanha de novo. Bateu, levou. Aí tem esse tipo de ensinamento, né? Ensinam, às vezes, aqueles filhos a tirar proveito de tudo, que tem que subir na vida a qualquer custo, passando por cima do outro, não tendo escrúpulos. Então, que essa vida é dos espertos, não pode ser boca aberta, tem que tocar por cima. Então, esses pais depois vão sofrer tanto pelo resultado dessa invigilância, né, futuramente, por essa educação precária, quase nula, uma educação equivocada, que na verdade dão pela distorção dos valores que deram a seus filhos. E aí depois vem as aflições. Esses pais, lá na idade adiantada, na velhice, muitas vezes jogados pelos próprios filhos lá no quartinho dos fundos, na peça dos fundos, quando não são despejados nos asilos, né? Não recebem a visita dos filhos e aí começam a se queixar da indiferença, porque eu criei meus filhos, porque são uns ingratos, e realmente são ingratos, né? Porque Deus nos dá, na sua lei, o respeito que os filhos devem desenvolver, o sentido de piedade pelos pais, sejam eles quem tenham sido. Porque, por mais que eles tenham sido equivocados, nós já devemos a eles a bênção dessa vida, dessa oportunidade.
Isto que a gente diz não é justificando a parte da atitude dos pais em relação aos filhos, e nem que os filhos devem fazer isso. Então, nós vemos que a lei divina diz que a gente deve honrar, né, os pais, propiciar aquilo que eles necessitam na terra, mesmo que esses pais não tenham feito aquilo que eles deveriam como responsáveis por esses filhos. Mas eles merecem o nosso respeito. Merecendo o nosso respeito, estes pais não estão isentos das consequências daquele ato, daquela invigilância, daquele modo equivocado, distorcido de valores que ele propiciou à sua família. Então, na verdade, eles estão recebendo aquilo que plantaram, agora estão colhendo, né? E aí seria muito melhor que nesse momento, em vez de reclamarem que Deus, que a vida é ingrata, que os filhos são ingratos, que eles reconhecessem as suas falhas, para aprender com essa experiência. Também pode pensar, mas agora eu estou no fim da vida, já estraguei, já estão criados. Não, se nós acreditamos que nós somos imortais, sempre é tempo de começar. Então, o que se diz, o momento sempre é agora, de começar, e aquilo que nós não terminamos nessa existência, nós que somos reencarnacionistas, nós sabemos que nós vamos retomar na próxima existência. Então, quanto sofrimento nós evitaríamos se nós estivéssemos mais preocupados em nos conhecer e enxergar-nos como realmente somos e, por amor a nós próprios, procurássemos nos melhorar a cada dia, a cada hora. Aí nós empregaríamos o nosso tempo numa melhor forma, que nós não teríamos tempo de ficar criticando tanto os outros, olharíamos os outros como pessoas iguais a nós, que têm os mesmos desejos de felicidade e de paz. Porque quem é que na Terra que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter paz? Então, muitos desses sofrimentos poderiam ser evitados se os homens buscassem o seu desenvolvimento moral, renovando os sentimentos, os pensamentos, que os levaria a agir de uma forma mais equilibrada e mais sensata. Tem aquelas pessoas que, por terem tido uma vida mais fácil pelo dinheiro da família, aí não aprendem que é dever de todos trabalhar e vão levando a vida com aqueles recursos que era do pai, dos avós, e vão dilapidando aquele patrimônio. A vida passa rápido, daqui a pouco se veem numa idade madura, doente, vão vendendo todo o patrimônio, ficam sem dinheiro, e aí? Aí vem a aflição, vão pedir ajuda para amigo, para outros familiares. Às vezes aqueles amigos não têm condições de sustentar, porque vê que aquela pessoa não quer se modificar, ela não quer perder aquele status que ela tinha de gasto, de aparência. Então essas pessoas estão sofrendo muitas necessidades, porque elas não estão conseguindo mudar aqueles hábitos anteriores. E muitas delas daí adotam aquele papel de vítima, que o mundo é mau, que todo mundo está contra ela, né? Então, na verdade, elas também estão sendo vítimas do orgulho e da vaidade que alimentaram. Os casamentos, quantos casamentos infelizes por essas uniões, aonde se unem a mulher porque o homem é bonitão, porque é sarado, o rapaz porque é a moça bonita, porque tem status, porque tem poder econômico. Vou casar porque todo mundo casa, se não der certo, no outro mês separa. Então vejam, vou casar para que ele me faça feliz, para que ela me faça feliz. E são tantos outros os motivos, esquecendo do principal, que é essa afeição sincera de querer fazer o outro feliz. Então fica sempre mais fácil acusar as pessoas, a vida ou Deus, e assim vão vivendo e sofrendo, até que a dor, que nós chamamos a mestra, né, a nossa professora dor, ela seja tão intensa que desperta para o conhecimento de si mesmo, para a aceitação da luta a ser enfrentada, transformando-se moralmente. Somos então responsáveis por tudo que sentimos, por tudo que pensamos e por tudo que fazemos. Quem já se conscientizou dessa verdade não pode mais sair então agindo e reagindo aleatoriamente ao sabor das circunstâncias da vida, das imperfeições. Porque o mundo é mau, é prova de expiações, então vou empurrando assim com a barriga. Nesse mesmo item do capítulo 5, Kardec esclarece que a lei humana surgiu
quando se percebeu que muitas das ações dos homens prejudicavam a comunidade. Estabeleceram-se então as leis para punir esses elementos, leis essas que continuam representando o pensamento da maioria dos membros da sociedade naquilo que se tem como correto. Daí as suas transformações dessas leis humanas com o decorrer do tempo, na medida da evolução intelectual e moral, que são as duas asas que a humanidade tem para evoluir. Ainda hoje, nós observamos que as nossas leis são muito mais punitivas do que reeducativas, mas muitos de nós também pensamos que elas já deveriam ser de reeducação, com base nos ensinos de Jesus, que nos esclarece, para que não sejamos coniventes com os erros, com os erros dos outros, mas que nós devemos amparar aqueles que cometem, dando-lhes as condições, as oportunidades de reeducação. Mas isso um dia, a justiça dos homens será temperada com o amor. Assim, as leis humanas preocupam-se com as falhas que causam prejuízos a alguém ou à sociedade, não atingindo as que prejudicam apenas o causador delas. A justiça divina, porém, reflete o amor de Deus, atingindo a todos, e está estabelecida na lei de causa e efeito, de ação e reação, que nós chamamos, e tanto individual quanto coletivamente. Então, cada um é responsável por aquilo que faz, recebendo de volta as consequências dessas ações, sempre de acordo com o seu grau de entendimento e independente do lugar em que estiver, seja aqui encarnado na Terra ou desencarnado no plano espiritual. Então, meus irmãos, nós vamos refletir, para finalizar, sobre o sofrimento que nos visita a todos, em maior grau ou não, a cada um de nós, fazendo algumas indagações a respeito. Tem aquele caso, uma pessoa com anemia. Ela pode pensar, será que me descuidei da alimentação? Fiz todos os tratamentos que deveria? No caso daquele filho que escolhe o caminho do vício, dei-lhe a devida educação, os cuidados necessários? No caso de uma querela familiar, será que não fui injusto com tal pessoa? Nós podemos pensar em tudo isso. Mas junto a essas reflexões, nós também podemos buscar o consolo dessa bendita doutrina de Jesus que coloca ao nosso alcance em todos os momentos da nossa caminhada. Assim como o sol nasce todos os dias para o trabalhador retomar a sua jornada, nós, homens e mulheres aqui da Terra, podemos, se nos aceitamos como seres imortais, iniciar e continuar a qualquer momento da nossa existência atual a nossa transformação interior, compreendendo e praticando as leis de Deus. Então, o importante é valorizar o momento presente e recomeçar todos os dias, com a vontade de sentir, de pensar e fazer somente o bem para nós e para os outros, usando a nossa inteligência que Deus nos deu, o discernimento, a sensibilidade para errarmos cada vez menos, em consequência, acertarmos cada vez mais, de forma a evitar as consequências desagradáveis das infrações à lei do amor ainda nesta existência. Então, era esse o recado que eu tinha para nós pensarmos na tarde de hoje. Agradeço a compreensão, a paciência e que possamos, então, todos nós sairmos daqui pensando nas nossas aflições, o quanto que está nas nossas mãos evitar algum sofrimento. Obrigada.